Clamor a São Bento, Santo Agostinho e Santo Antão contra inimigos, maldições e invejas. Você já sentiu que trevas invisíveis estão tentando atrapalhar sua vida, mas não sabe como se proteger? E se existisse uma oração poderosa, feita pelos santos que enfrentaram o mal de frente, capaz de afastar toda energia negativa enviada por inimigos ocultos? Fique comigo neste vídeo, porque vou compartilhar uma prece forte, cheia de fé e proteção, que pode transformar sua caminhada e trazer paz onde parecia impossível. Prepare-se para um encontro com a verdadeira proteção divina. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, e assim fazer parte da nossa família em Jesus Cristo. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São Bento, Santo Agostinho e Santo Antão, homens que, pela graça divina, se tornaram exemplos vivos de fé, firmeza e resistência contra os ataques da maldade e da escuridão. Diante da presença viva de Deus, venho agora clamar, profundamente tocado pelas circunstâncias que tenho vivido, com a alma marcada por ameaças silenciosas e pelas intenções ocultas daquele que, sem descanso, busca me atingir com seus atos traiçoeiros. São Bento, tu que enfrentaste emboscadas ocultas e resististe às ciladas do mal com a firme confiança em Deus, intercede neste momento em que tudo ao meu redor parece pressionar meu espírito. Há alguém que, sem causa justa, decidiu tornar-se meu opositor, lançando sobre mim desejos negativos, armadilhas mentais e atitudes carregadas de má intenção. Esta pessoa, que se alimenta do prazer de me ver tropeçar, tenta obscurecer meus dias, causar prejuízo, minar minha paz e tirar de mim aquilo que Deus me confiou. Santo Agostinho, tu que conheceste o abismo das escolhas erradas e foste tocado por uma profunda transformação interior, reconheces o quanto o ser humano pode ser consumido por intenções destrutivas. Que a tua sabedoria me envolva neste instante e que tu estejas comigo diante de Deus, pedindo para que todo mal direcionado contra mim seja contido, toda palavra lançada com desejo de destruição seja silenciada, toda tentativa de manchar minha imagem seja interrompida e esvaziada, sem espaço para se fixar ou se espalhar. Santo Antão, que viveu retirado do mundo mas nunca foi indiferente ao mal que assombrava os corações, que enfrentou tentações e combates invisíveis com firmeza e serenidade, venha comigo neste momento em que percebo o peso da presença de alguém que, mesmo à distância ou em silêncio, age contra mim. Esta pessoa, alimentada por sentimentos negativos, usa meios dissimulados, tenta manipular, causar medo, abalar minha confiança e prejudicar os caminhos que estou trilhando. Peço a vós três, unidos no céu, que intercedam diante do Altíssimo. Que aquele que me tem como inimigo, mesmo sem motivo justo, não consiga me atingir com o que projeta, que sua intenção perca o caminho, que seu olhar não tenha poder, que sua fala não encontre eco, que sua presença não me perturbe, que sua influência não tenha onde se fixar. Que toda tentativa de injustiça, toda calúnia, toda trama escondida seja neutralizada. Que os caminhos por onde ele tenta me alcançar se tornem inacessíveis. Que a distância entre seu desejo e minha realidade seja longa, intransponível, como o deserto que esconde o horizonte. Que tudo aquilo que essa pessoa envia com o intuito de me abalar não me atinja, que não encontre acolhida no meu corpo, nem em minha mente, nem em meu espírito. Que seus planos não se cumpram. Que suas palavras não tenham poder. Que seu olhar perca a direção. Que sua presença seja inócua. Que suas tentativas sejam estéreis. Que sua raiva, inveja ou desejo de me ver cair não encontre caminhos abertos. Ó Deus, que tudo vê, que conhece os corações e as intenções escondidas, afasta de mim o mal que este inimigo insiste em alimentar. Ele tenta, com atitudes persistentes, me manter cercado por desconfiança, insegurança e incerteza. Mas peço, com a ajuda dos teus santos servos, que essa escuridão não tenha domínio sobre mim. Que essa maldade perca o vigor. Que minha vida siga livre da presença, da memória e da ação de quem apenas deseja me enfraquecer, me afastar de minha paz e me lançar em confusão. São Bento, tu que portavas o sinal da cruz contra o mal,
coloca esse sinal entre mim e meu inimigo. Santo Agostinho, que conheceste o poder transformador de Deus, ergue tua voz no céu para que minha alma não se perca diante das injustiças. Santo Antão, tu que enfrentaste o inimigo oculto com coragem, permanece ao meu lado, para que eu não tema aquele que me persegue com olhos de maldade. Peço que o ambiente ao meu redor seja limpo de toda influência vinda de quem deseja me ver cair. Que as palavras que me foram dirigidas com veneno percam toda a direção e que não tenham capacidade de se fixar ou permanecer. Que tudo aquilo que foi feito com a intenção de perturbar minha vida seja desfeito pelo poder de Deus, por meio da vossa intercessão. Que eu possa seguir com serenidade, sem olhar para trás, sem me contaminar com o que essa pessoa representa. Que eu ande protegido, guiado, amparado. Não permitam que essa ameaça escondida continue me atormentando. Que as sombras que essa pessoa tenta lançar sobre mim desapareçam com a luz divina. Que a ação de Deus seja concreta, que Ele se manifeste com justiça, discernimento e proteção, não apenas para neutralizar esse mal, mas também para manter meu coração afastado do rancor, da revolta e do medo. Que eu siga livre, lúcido, consciente, e que não carregue mais nenhuma consequência do que foi injustamente lançado contra mim. Que o nome de Deus seja engrandecido pela libertação que virá. Que a paz reine em meu interior. Que minha mente não seja mais um campo onde as dúvidas plantadas por esse inimigo cresçam. Que meu caminho seja limpo e firme. Que eu possa seguir sem medo de olhares, palavras ou atos ocultos. Que eu não precise mais me proteger constantemente, pois o que me cerca já estará guardado por Deus. São Bento, Santo Agostinho, Santo Antão, intercedam por mim. Que os céus escutem este clamor e se movam em meu favor. Que eu seja livre de tudo aquilo que essa pessoa pretende fazer contra mim. Que eu não carregue mais esse peso. Que eu possa viver em paz, sem a constante ameaça de alguém que deseja minha queda. Que a justiça divina prevaleça e que essa maldade perca todo acesso, toda rota, toda possibilidade de me atingir. Poderosos intercessores celestiais, São Bento, Santo Agostinho e Santo Antão, que conhecem os combates profundos travados no invisível, que viveram na terra enfrentando ciladas da escuridão, tentações ocultas e perseguições disfarçadas, hoje clamo pela vossa ajuda diante do Altíssimo. Que Deus, que tudo vê e tudo sabe, escute este clamor com justiça e misericórdia. Que se levante em meu favor contra toda maldição proferida por meu pior inimigo, contra toda palavra lançada com malícia, contra todo desejo oculto que, silenciosamente, tenta atingir minha estabilidade, minha paz, minha dignidade e meus caminhos. São Bento, servo fiel do Altíssimo, aquele que carregava em seu coração a autoridade contra a ação do inimigo, ajuda-me a resistir às consequências das palavras venenosas que podem ter sido lançadas sobre mim. Que toda tentativa de amarrar meus caminhos, de obscurecer meus pensamentos ou de enfraquecer minha confiança por meio de maldições ou rituais ocultos se volte para quem iniciou tais atos, não por desejo de vingança, mas para que se cumpra o ensinamento divino de que ninguém tem o direito de desejar o mal ao próximo, de que todo mal praticado gera retorno. Que meu inimigo aprenda pela ação de Deus, e não pela minha palavra, que toda maldade lançada tem consequência, e que o caminho seguro sempre será o caminho da verdade, do bem e da obediência ao Criador. Santo Agostinho, que buscou a luz depois de tanto tempo perdido em vaidades e enganos, que teve a mente aberta à sabedoria de Deus depois de experimentar os abismos da ilusão, intercede para que a maldição que foi lançada sobre mim se torne sem efeito. Que tudo o que foi dito com desprezo, com ciúme ou com raiva, volte para aquele que não mede suas ações e palavras. Que ele sinta o peso do que causou, não para sua destruição, mas para que se transforme, para que compreenda o abismo no qual entrou, e busque por si só a direção correta, a direção do bem. Que esse mal retorne a ele com a exatidão necessária para fazer despertar sua consciência, para que não deseje mais ferir ninguém, para que compreenda a gravidade daquilo que fez. Santo Antão, que viveu no recolhimento e mesmo assim enfrentou ataques do inimigo com lucidez e resistência, ajuda-me a me manter em paz, sem medo, sem dúvida,
mesmo diante de tantas investidas que parecem se repetir. Que tudo aquilo que essa pessoa tenha pronunciado contra mim, por meio de palavras ou pensamentos contaminados por ódio e inveja, não encontre espaço para se cumprir. Que tudo aquilo que ele tenha feito às escondidas, querendo atrapalhar minha vida, minhas escolhas, meus relacionamentos e meu trabalho, perca seu rumo e retorne com clareza àquele que lançou. Que esse retorno não seja para punição, mas para despertar. Que meu inimigo veja com os próprios olhos os frutos daquilo que praticou. Que ele perceba que não se brinca com o nome de Deus, que não se age impunemente contra quem caminha com fé. Senhor Deus, que está acima de tudo, que conhece cada canto escondido da alma humana, coloca tua justiça entre mim e aquele que, gratuitamente, decidiu tentar me atingir com palavras torpes, feitiços, maldições, desejos de ruína. Que nada disso permaneça em mim. Que minha vida não seja mais afetada por essas energias baixas, nem por ações dirigidas com o desejo de destruição. Que toda armadilha seja percebida a tempo. Que todo plano do mal se volte contra o próprio autor. Que tudo que ele tentou plantar em mim germine nele, não como punição, mas como lição que não poderá ser ignorada. São Bento, com tua cruz, afasta toda a presença espiritual maligna enviada contra mim. Que qualquer objeto, símbolo, palavra, pensamento ou ritual destinado a me prejudicar seja quebrado agora pela presença poderosa de Deus, por tua intercessão e pela verdade que emana do céu. Santo Agostinho, leva até Deus minha necessidade de estar livre dessas amarras, de seguir com tranquilidade, sem carregar peso que não é meu. Santo Antão, afasta toda influência espiritual maligna. Que aquele que se lançou contra mim entenda que não há vitória possível para quem caminha contra o bem. Que o que ele tentou contra mim, ele veja em sua própria vida, como um reflexo necessário para a transformação. Deus eterno, não te peço que castigue, mas que ensine. Que essa pessoa, dominada por sentimentos que não se explicam pela razão, veja claramente que suas ações não encontram aprovação no alto. Que o retorno desse mal seja sinal de alerta. Que meu nome não saia mais de sua boca em vão. Que minha vida não seja mais um alvo. Que meus passos não sejam mais vigiados por olhares pesados. Que meus planos não sejam mais contaminados por desejos ocultos de fracasso. Que, diante da tua justiça, tudo se equilibre. Que tudo que está fora do lugar seja colocado em seu devido lugar. Que essa maldição se perca no tempo e não tenha mais continuidade. Que ela seja interrompida pela ação direta do céu, pela tua vontade soberana, pela intercessão desses três santos que caminham comigo neste momento. Que aquilo que está escondido venha à tona. Que a verdade seja estabelecida. Que eu ande livre dessas correntes invisíveis. Que meu inimigo entenda que não há paz em desejar o mal a quem nada fez. Que o retorno do que lançou seja sinal de que precisa rever seus passos. Que essa situação, que parece persistente, chegue ao fim agora. Que tudo seja neutralizado. Que a paz retorne para minha vida. Que eu durma tranquilo, desperte em serenidade, viva sem medo. Que esse capítulo se encerre. Que essa energia que foi lançada se consuma diante da luz divina, e que aquele que a lançou veja o resultado do que plantou, para que jamais repita esse erro com ninguém. São Bento, Santo Agostinho e Santo Antão, que são espelhos de fé, de consciência e de pureza, conduzam essa causa até o trono de Deus. Que essa intercessão traga limpeza definitiva. Que nenhuma nova tentativa seja permitida. Que nenhuma nova seta seja lançada. Que nenhuma nova injustiça encontre caminho. Que minha casa esteja limpa. Que minha mente esteja clara. Que minha vida volte a seguir seu curso em paz, sem interferência do mal. E que aquele que se levantou contra mim, por livre escolha, se depare com a consequência do que fez, e que isso conduza ao arrependimento. Que ele abandone o caminho errado. Que ele se lembre de Deus. Que o retorno da maldição seja como um espelho, mostrando o que ele se tornou. Que ele se volte ao alto. Que ele abandone a raiva. Que ele se arrependa.
e que jamais deseje novamente o mal a ninguém. São Bento, Santo Agostinho e Santo Antão, santos guerreiros que enfrentaram, em tempos antigos, as ciladas do mal, as tramas silenciosas que se erguiam contra os escolhidos de Deus, hoje invoco com firmeza vossas presenças diante do Altíssimo. Que cada um esteja diante de Deus agora, contemplando este momento em que me encontro cercado por forças estranhas, por pressões invisíveis que tentam me alcançar. Há algo no ar que pesa. Há uma presença ao meu redor que não se explica com palavras comuns. Há um mal que se manifesta nas atitudes de um inimigo que não descansa, que insiste em mexer onde não deveria, que deseja, de maneira persistente e perversa, ver minha ruína. Esse inimigo, por trás de máscaras ou disfarces, tenta manipular o invisível contra mim. Busca usar meios ocultos para interferir no que é meu, para tocar naquilo que construí com fé e dedicação. Busca causar desordem nos meus pensamentos, abalar os relacionamentos ao meu redor, plantar confusão nos ambientes por onde passo. Essa pessoa se alimenta da ideia de que é possível lançar destruição contra mim sem colher o retorno do que praticou. Mas Deus não dorme, e diante da justiça divina, toda ação tem retorno. Nenhuma tentativa de mal permanece impune. Nenhuma palavra maldita lançada contra um filho do Deus vivo permanece no vazio. Por isso, clamo, sob a presença de São Bento, Santo Agostinho e Santo Antão, que este mal que hoje me cerca, que este peso que paira sobre minha vida por conta de ações deliberadas de meu pior inimigo, não encontre mais nenhum espaço para se sustentar. Que este mal perca direção, que se confunda no ar, que se desfaça do caminho e retorne por onde veio. Que volte com precisão ao ponto de origem, que encontre aquele que o chamou, que o alimentou, que o impulsionou com palavras, desejos, intenções e práticas contrárias à vontade de Deus. Não peço destruição, mas aprendizado. Que o retorno desse mal seja a lição necessária para que meu inimigo enxergue, com clareza, que não se constrói nada sobre o sofrimento alheio. Que não se toma nada dos outros com violência oculta. Que nenhum benefício virá ao tentar derrubar quem apenas segue sua vida. Que tudo aquilo que ele movimentou contra mim se reverta e o alcance como um reflexo perfeito daquilo que provocou. Que ele sinta os efeitos de sua própria maldade. Que esse contato o abale na medida certa para que compreenda que se afastou do bem, que se distanciou da luz, que se cegou por inveja, rancor ou obsessão. São Bento, intercede diante de Deus para que o sinal da cruz esteja entre mim e todo ataque espiritual dirigido por esse inimigo. Que nada penetre meu campo. Que nenhuma intenção escura toque minha mente. Que nenhum desejo disfarçado de amizade encontre espaço para se infiltrar. Que qualquer encantamento, oração distorcida, objeto consagrado ao mal, palavra dirigida em noites de ocultismo ou qualquer tipo de pacto, perca seu vigor no exato momento em que tenta se aproximar de mim. Que tudo isso se desfaça no ar e volte à origem. Santo Agostinho, homem de palavras firmes e consciência desperta, leva minha causa à presença de Deus com discernimento. Que este mal, que se move em segredo, que se fortalece no ódio e se sustenta no ego, não encontre repouso ao meu redor. Que a luz que me acompanha o expulse. Que o caminho por onde veio seja o mesmo caminho que o leve de volta. Que meu inimigo seja tocado pelo próprio veneno que preparou. Que veja diante de si os resultados de sua escolha. Que o mal que lançou não atinja mais ninguém, nem por acaso, nem por erro, mas que retorne ao seu próprio círculo, para que ele mesmo enxergue os efeitos de sua decisão. Santo Antão, que conheceu os combates silenciosos e venceu cada um com oração, vigilância e fé, ajuda-me a manter meu espírito intacto diante dessa situação. Que a proteção divina seja completa. Que nenhuma porta esteja aberta. Que nenhum vínculo tenha brecha. Que tudo que foi lançado contra mim tenha retorno imediato, sem escalas, sem desvio, com a mesma carga com que foi emitido. Que meu inimigo entenda que não se manipula o espiritual sem consequências. Que não se brinca com o destino de outros sem colher os frutos da injustiça. Deus Altíssimo, que rege o universo com sabedoria e verdade, contempla agora o que meu inimigo tentou construir.
Vê cada ato oculto, cada pensamento impuro, cada palavra sussurrada com desejo de destruição. Vê a origem do que me atinge. E neste instante, que tudo seja revertido. Que tudo volte. Que todo envio de dor, escassez, medo, divisão ou falência regresse como uma onda que retorna à praia. Que este retorno não seja para castigar, mas para ensinar. Que meu inimigo sinta, em sua própria pele, a dor que desejou. Que se confronte com os resultados de seu ódio. Que a partir dessa volta, o caminho dele seja redefinido. Que essa experiência o faça refletir. Que ele olhe para si mesmo e perceba que perdeu tempo desejando mal, tramando queda, fingindo que não é. Que ele se retire de minha vida, de meu campo, de minha presença. Que eu não seja mais visitado, em pensamento ou em prática, por essa presença negativa. Que todo o poder que ele buscou contra mim perca sua direção e vá para longe. Que meu nome não seja mais usado em falas carregadas de raiva. Que minha imagem não seja mais manipulada. Que nenhuma parte de mim sirva mais de alvo. São Bento, Santo Agostinho, Santo Antão, sigam comigo neste propósito de reversão. Que nada fique pela metade. Que essa ação seja plena. Que o retorno seja imediato, certeiro e pedagógico. Que meu inimigo compreenda, por fim, que o caminho certo não passa pela destruição do outro. Que só há paz na escolha pelo bem. Que só há permanência naquilo que se constrói com verdade. Que todo poder maligno enviado se anule sobre mim e se manifeste diante dele para que o impacto de seus atos não permaneça desconhecido. Que a justiça de Deus não tarde. Que minha vida seja limpa. Que minhas noites sejam calmas. Que meus pensamentos estejam livres. Que meus projetos avancem sem bloqueios espirituais. Que as palavras lançadas contra mim não encontrem mais eco nem sustentação. Que tudo que foi alimentado com desejo de me ver cair perca o sentido. E que meu inimigo, ao sentir o retorno desse mal, desperte para a necessidade de mudar. Que ele se volte para a verdade e abandone qualquer intento de fazer o que é errado. Deus, que governa com retidão, aceita essa intercessão feita pelos teus santos. Que minha vida seja mantida sob tua vigilância. Que nada fique oculto diante de ti. Que esse ciclo negativo acabe agora. Que esse inimigo se afaste. Que sua influência cesse. Que sua presença desapareça. E que seu caminho mude pela dor do retorno que experimentará. Neste momento em que o mundo ao meu redor parece carregado de influências que não vêm de Deus, me coloco diante do Criador com o coração firme, buscando vossa intercessão, pois sei que cada um de vós conheceu as astúcias do inimigo, o peso invisível que paira quando as intenções contrárias à paz tentam se aproximar. Nada escapa ao olhar do Altíssimo, e é com essa certeza que busco socorro contra tudo que tenha se aproximado de mim com o intuito de desestabilizar, de apagar minha serenidade, de contaminar os ambientes onde vivo, trabalho, descanso e caminho. Há algo ao redor que perturba sem fazer barulho. Algo que parece se arrastar pelas sombras do dia, que se manifesta sem nome, sem corpo, sem som, mas que causa atrasos, conflitos, mal-entendidos, angústia sem origem clara e sensações que não fazem parte da paz que deveria habitar em mim. Há uma estranheza que se repete, uma sequência de bloqueios, um padrão de dificuldades que não nascem do acaso. São sinais de que existe algo tentando me cercar com negatividade, algo que se aproxima por frestas, por brechas que talvez tenham sido abertas por terceiros, por invejas alimentadas em silêncio, por pensamentos que não se mostram, mas que desejam minha derrota. São Bento, conhecido por tua resistência contra tudo aquilo que deseja o mal, que carrega a cruz como escudo e símbolo de libertação, intercede junto ao Altíssimo para que todo esse peso espiritual se desfaça na presença de Deus. Que tudo aquilo que paira sobre minha cabeça como um manto escuro, que pesa sobre meus ombros e interfere em meus planos, seja agora expulso pela presença do Divino. Que tudo aquilo que foi enviado para perturbar seja desfeito diante da luz que não se apaga. Que não reste nenhuma energia negativa ao meu redor, nem sobre os objetos que uso, nem nas palavras que escuto,
nem nos olhares que recebo. Santo Agostinho, cuja mente foi transformada pela ação direta de Deus, peço tua ajuda para que nenhuma sugestão contrária à paz se instale em meus pensamentos. Que não haja espaço em mim para influências espirituais que me conduzam à dúvida, ao medo, ao cansaço que não se explica, à tristeza repentina ou à inquietação sem motivo. Que minha mente permaneça limpa, como terra firme onde a confusão não encontra onde se fixar. Que toda seta mental lançada para me tirar do eixo, para me fazer desistir ou agir contra meus próprios princípios, seja desviada pela proteção de Deus. Santo Antão, que enfrentou na solidão do deserto batalhas que poucos podem compreender, que lidou com presenças obscuras tentando interromper tua fé, intercede neste instante para que toda presença semelhante que tente se alojar em minha casa, em meu trabalho, em minha vida afetiva, nos meus passos ou ao meu redor, seja banida sem retorno. Que o mal que se esconde atrás de máscaras, que se aproxima fingindo amizade ou se manifesta em palavras disfarçadas, seja agora identificado e neutralizado. Que todo laço espiritual negativo se desfaça por completo. Que todas as influências que não se alinham com a paz de Deus se afastem. Que tudo aquilo que deseja confundir, atrasar, empobrecer ou adoecer perca acesso à minha vida. Que nenhum contato espiritual não autorizado permaneça ao meu redor. Que toda intenção oculta seja interrompida. Que tudo que foi plantado com más intenções seja arrancado até a raiz e levado para longe. Que as pessoas que servem de canais para essas influências não encontrem mais meu caminho. Que os lugares onde piso não sirvam mais de abrigo para o que não é de Deus. Que nenhuma energia de inveja se mantenha presa a meu nome, a meu corpo, a meus projetos ou a qualquer parte da minha existência. Que não haja rastros de negatividade em meus passos. Que toda armadilha seja identificada antes mesmo que se forme. Que todo encantamento pronunciado com malícia, toda prática espiritual realizada contra mim, toda palavra que carregue desejo de destruição ou queda, seja enfraquecida até não restar mais nada. Que a paz se instale como presença real e ininterrupta. São Bento, afasta os inimigos ocultos, aqueles que sorriem por fora e desejam minha queda por dentro. Santo Agostinho, protege minha mente contra ideias que não vêm da luz. Santo Antão, guarda minha casa contra qualquer tipo de presença que não pertence ao ambiente abençoado por Deus. Que a bênção do Altíssimo esteja sobre cada detalhe da minha vida. Que as decisões sejam guiadas com clareza. Que as noites sejam livres de ataques espirituais. Que meus sonhos não sejam invadidos por imagens enviadas com más intenções. Que minha saúde não seja afetada por cargas espirituais que não deveriam estar comigo. Que tudo aquilo que se instalou por rituais, por palavras malditas, por imagens criadas em ocultismo ou por pensamentos repetidos com desejo de derrota, seja agora levado embora. Que os olhos que me olham com desejo de me ver mal, encontrem em mim uma luz que os confunda. Que as mãos que tentam agir em segredo, não consigam mais tocar nada que me pertença. Que tudo aquilo que foi direcionado para mim, com intenção de prejudicar, se perca no caminho e não encontre lugar para permanecer. Que as influências negativas deixem de ter domínio sobre qualquer área da minha vida. Que os atrasos cessem. Que os conflitos diminuam. Que as portas certas voltem a se abrir. Que as palavras que venham a mim sejam limpas. Que os ambientes onde estiver sejam protegidos por camadas invisíveis de proteção divina. Que o nome de Deus seja sempre mais forte que qualquer invocação contrária. Que nenhuma voz, por mais oculta que seja, tenha autoridade para afetar minha paz. Que os dias que virão não sejam mais marcados por obstáculos repetidos. Que os vínculos com pessoas que alimentam sentimentos baixos sejam cortados. Que o silêncio do inimigo não seja mais disfarce para seus ataques. Que minha vida siga livre, limpa, leve, guiada pela verdade e iluminada por tudo que vem do alto. Que nenhuma repetição negativa se instale. Que os padrões antigos de fracasso sejam interrompidos. Que aquilo que tentaram contra mim não retorne mais. Que as influências que chegaram sem permissão saiam agora, com urgência e sem resistência.
E que tudo isso se faça com justiça. Que não seja apenas afastado, mas definitivamente neutralizado. Que nenhuma brecha fique aberta. Que o ambiente que me cerca seja cercado por aquilo que só pode ser enviado por Deus. Que a paz se instale em mim com permanência. Que a luz permaneça acesa. Que nenhuma sombra se aproxime. Que a vigilância do alto esteja sobre cada passo que dou, sobre cada palavra que ouço, sobre cada encontro que tenho. E que nada mais, vindo do mal, encontre passagem para me tocar. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.